Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa figura, olha, fascinante e, para muita gente, bem controversa. Neville Lancelot Goddard. E que mergulho, hein? Exato. A gente está com uma compilação bem grande aqui dos livros e palestras dele, material que vai tipo de 1939 até 1966. Quase 30 anos de ensinamento. Sim. E a nossa missão aqui é tentar destilar a ideia central de tudo isso. Uma ideia que basicamente vira o mundo de cabeça para baixo. Totalmente. A de que a nossa consciência não só influencia a realidade, ela é a única realidade. É isso. A gente vai tentar entender como, na visão dele, a nossa imaginação é literalmente o poder criador de Deus em ação. E é bom a gente já começar, assim, sublinhando o quão radical é essa proposta. Porque, para Goddard, a Bíblia, por exemplo, não é um livro de história. Não mesmo. Um grande drama psicológico. Uma peça que acontece inteiramente dentro da consciência humana. E isso leva a gente direto para o coração da filosofia dele, que vai guiar toda a nossa conversa. A ideia de que Deus não é uma entidade lá fora, no céu. Certo. Deus é a sua própria consciência de existir. Aquele sentimento profundo de eu sou. Ok, vamos com calma aqui. Porque essa é uma afirmação muito forte, né? É fundamental. Ele pega aquela passagem super famosa de Moisés na sarça ardente, quando Deus fala, diga a eles que eu sou, me enviou a vós. Sim, clássica. E a interpretação dele é outra coisa. Ele diz que eu sou não é um nome. É uma declaração da natureza da própria realidade. A sensação de eu existo. Isso é Deus. Exatamente. E não é um ponto isolado na obra dele. Ele argumenta que essa é a chave para decifrar todo o Novo Testamento. Ah, é? Sim, quando a gente lê Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou Eu sou o bom pastor, Goddard diz que não é um homem, Jesus falando de si mesmo. E sim. É a consciência universal. É o eu sou dentro de cada pessoa, declarando a sua própria natureza. A consciência é o caminho para qualquer coisa que se queira experimentar. Ela é a porta. Então, o que ele está propondo é que a nossa identidade não é algo fixo que a gente descobre. É um verbo, uma declaração contínua. Boa definição. Mudar de eu sou pobre para eu sou próspero, na lógica dele, não seria mentir para si mesmo. De forma alguma. Seria exercer um poder divino de se autodefinir. É uma mudança brutal de perspectiva sobre o que significa ser. É a mudança fundamental. E isso explica uma das citações mais enigmáticas, né? Eu e meu pai somos um, mas o meu pai é maior do que eu. Essa mesma. Sempre achei contraditória. Parece, né? Mas ele desvenda isso com uma analogia poderosíssima. A consciência pura, o eu sou, sem nenhuma condição, esse é o pai, a fonte. Certo. A consciência em si. Isso. Já aquilo que você está consciente de ser agora, sou engenheiro, sou tímido, tô com problemas, isso é o filho. É uma concepção. Ah, entendi. Agora faz sentido. Eles são um porque o estado de ser engenheiro não existe sem a consciência que o sustenta. Exato. Mas o pai, a consciência pura, é maior, porque ela pode gerar infinitos outros estados. Ela não está limitada a ser só uma coisa. Perfeito. Ela é o potencial infinito, enquanto o filho é só uma manifestação específica desse potencial. Entendi. E a conclusão inevitável disso é que o mundo ao nosso redor, com todas as pessoas, condições, eventos, é simplesmente o nosso estado de consciência projetado para fora. Como um filme. É a analogia do espelho, né? A analogia perisseca do espelho. Tentar mudar as circunstâncias brigando com elas é como quebrar o espelho para mudar o reflexo. Não funciona. Para mudar o reflexo, você muda o seu rosto. Para mudar o mundo, você muda seu estado de consciência. Certo. A premissa de que a nossa consciência é a realidade suprema tá bem clara. Mas isso ainda soa meio abstrato, né? Uhum. A pergunta de $1 milhão é: como a gente pilota essa máquina? Como a gente sai da teoria e vai para a prática? É aí que a conversa fica boa de verdade, né? Onde entra a tal da lei da assunção. Exatamente aí.
A lei da assunção é o mecanismo, o manual de instruções. E Goddard é muito enfático nisso. Você não consegue o que quer por pedir, ou lutar, ou esperar. E sim por. Você manifesta ao assumir o sentimento do seu desejo já realizado. Não é pensar sobre o desejo, é pensar a partir dele. É uma diferença sutil, mas crucial. Totalmente. Ele cita a Bíblia, decretarás uma coisa e ela se estabelecerá para ti. Esse decreto, para ele, não é verbal. É um ato de imaginação e sentimento. É se tornar internamente a pessoa que já tem o que deseja. E num dos livros dele, Sentir é o Segredo, ele usa uma analogia muito boa sobre as mentes consciente e subconsciente para explicar como isso funciona na prática, né? Sim, a analogia da polaridade, masculina e feminina, é ótima. Ele diz que a mente consciente é o masculino. Ela escolhe, ela deseja, ela gera a ideia. É a mente que diz, eu quero aquela casa. E a mente subconsciente é o feminino. Ela é o útero, a terra fértil. Ela não cria ideias, mas recebe as sementes da mente consciente e dá forma a elas. Nutre até que se manifestem. E a chave para engravidar o subconsciente, digamos assim, não é a lógica, não é a força de vontade. Não. É o sentimento. É a única linguagem que ele entende. O subconsciente não discute. Ele não questiona se algo é possível, se a pessoa merece. Ele só aceita. Ele simplesmente aceita como verdade aquilo que a mente consciente sente como verdadeiro. Por isso, o nome do livro é tão direto. Se você consegue gerar o sentimento de alívio, de alegria, de gratidão de já ter seu desejo, o subconsciente é compelido a aceitar isso como um fato. E aí ele começa a orquestrar os meios. Exato. Daí a regra de ouro dele. Os sinais seguem, eles não precedem. Você não espera a prova física para acreditar. Você acredita, ou melhor, você sente primeiro. A prova física vem como consequência. Sabe, essa ideia da assunção me lembra um pouco outros pensadores dessa linha, tipo o Wallace D. Wattles, na A Ciência de Ficar Rico. Boa conexão. Mas parece que tem uma diferença fundamental aí, né? Wattles fala muito sobre agir de uma certa maneira, enquanto Goddard parece focar quase que exclusivamente no estado interior. É uma excelente observação. E a diferença é crucial. Os dois partem da ideia de uma consciência criadora, uma substância pensante. Certo. Mas para Wattles, o processo tem duas etapas claras. Você imprime seu pensamento na substância e então age de forma eficiente, alinhada com seu objetivo. A ação no mundo físico é indispensável. E para Goddard? Para Goddard, a ação é um efeito colateral, quase irrelevante. A única ação criativa de verdade acontece na imaginação. Se o ato imaginário for vivido com sentimento suficiente, as ações, os encontros, a ponte de incidentes, como ele chama, gosto desse termo. ela vai se desdobrar de forma natural e inevitável para te levar ao destino. A ênfase dele é radicalmente internalizada. Isso tudo soa muito poderoso, mas também um pouco etéreo, talvez. Quais são as ferramentas que ele oferece para a gente não ficar só na teoria? Eu li sobre uma técnica que parece ser central para ele: a revisão. A revisão, ou como ele poeticamente chama, as tesouras de podar da revisão. É talvez a técnica mais prática dele. Como funciona? A instrução é simples. No fim do dia, na cama, antes de dormir, você repassa os acontecimentos do dia na sua mente. Se algo não foi como você queria, uma conversa tensa, uma má notícia, você não fica remoendo. Você reescreve. Você reescreve a cena. Revive na sua imaginação da forma como gostaria que tivesse acontecido, sentindo a satisfação e o alívio desse novo final, até que pareça real para você. Olha, preciso ser sincero. A minha primeira reação a isso é de ceticismo. Não soa um pouco como negação? Para muita gente, essa ideia de reescrever o passado pode parecer uma fuga da realidade. É a pergunta mais importante a se fazer. E a resposta dele é profunda. Ele argumenta que o passado não está morto e enterrado. O passado continua vivo na nossa memória e opera como causa no presente. As mágoas de ontem alimentam as ansiedades de hoje e criam as limitações de amanhã.
Ao revisar, você não está negando que o evento aconteceu no plano físico. Você está se recusando a carregar o efeito emocional dele. Ah, entendi a diferença. Você está mudando a causa na sua própria consciência. Você poda o galho ruim da árvore da sua vida para ele não dar frutos amargos no futuro. É uma higiene mental diária. Os textos trazem exemplos práticos disso, né? Tem um que eu achei muito tocante, o do neto de 9 anos dele que queria um cachorro. É um exemplo perfeito da pureza da aplicação. O menino ouviu a avó falar sobre a lei, sem todo o ceticismo adulto, e simplesmente aplicou. E os pais não queriam, né? Eram totalmente contra ter um cachorro. Então, toda noite, ele se imaginava na cama, sentindo o cheirinho do pelo do filhote, o calor do corpo do cachorrinho dormindo do lado dele. Ele não pensava, eu quero um cachorro. Não, ele vivia a experiência de eu tenho um cachorro. E o resultado, claro, foi que ele conseguiu o cachorro. O incrível não é só o final feliz, mas como a realidade se rearranjou para parecer a coisa mais natural do mundo, né? Exato. A família se mudou para uma casa maior e, de repente, a ideia de ter um cachorro se tornou plausível e até desejável para os pais. Ele não se preocupou com o como. Exatamente. E isso se aplica a cenários bem mais complexos, como o do executivo de banco. Ah, sim. Ele estava insatisfeito e tinha um desejo muito específico. Um cargo de gestão de investimentos numa grande fundação. Um salto gigantesco na carreira. E ele usou a mesma lógica. A mesmíssima toda noite antes de dormir, ele não se imaginava recebendo a oferta. Ele se imaginava no final de um dia de trabalho bem-sucedido no seu novo cargo. Ele sentia o cansaço bom, o orgulho do dever cumprido, a segurança daquela posição. Ele vivia a partir do fim. Exatamente. E os textos relatam que em menos de 3 meses, numa série de eventos que pareceram casuais, ele foi apresentado a um diretor de uma das maiores fundações do país, que o convidou para a posição exata que ele tinha imaginado. É impressionante. É preciso muita confiança para ignorar a realidade presente e viver fielmente nesse estado imaginado. Essa é a fé sobre a qual Goddard fala. Não é fé num poder externo, mas fé no poder da sua própria imaginação. E essa forma de ver o mundo transforma completamente a leitura que a gente faz de textos antigos. Uma coisa que me fascina é como ele usa a Bíblia, não como um livro de regras, mas como um mapa da mente. Sim, Daniel, na Cova dos Leões, é um exemplo perfeito disso. A maioria de nós conhece como um conto de fé, de milagre. E ele vira isso de cabeça para baixo. Totalmente. Para Goddard, Daniel na Cova dos Leões não é sobre um homem e feras literais. É um manual de instruções para qualquer pessoa que se sinta cercada por problemas que parecem intransponíveis. Dívidas, uma doença, um conflito. Esses são os leões. Esses são os leões, famintos pela nossa atenção e pelo nosso medo. E qual é a instrução, então? O que Daniel faz que é a chave para a sobrevivência? A escritura diz que Daniel deu as costas aos leões e olhou para a luz que vinha do alto. Essa é a técnica. É um comando para desviar a sua atenção dos problemas. Pare de analisar os leões, pare de falar sobre eles, pare de alimentá-los com sua energia. Em vez disso, você vira as costas para o problema e foca sua atenção inteiramente na solução. A luz é Deus, que é a sua própria consciência. Você foca na consciência de já ter a solução. No sentimento do problema resolvido. Exatamente. Então a lição não é tenha fé que Deus vai te salvar dos leões, mas sim você se salva ao tirar seu foco dos leões. A impotência dos problemas vem da nossa indiferença a eles. É uma transferência de poder radical de volta para o indivíduo. Os leões não perdem o apetite por um milagre. Eles se tornam impotentes porque a consciência que os mantinha vivos foi retirada. Precisamente. O poder da sua atenção é o poder da sua vida. Onde a sua atenção vai, sua energia flui e a realidade se manifesta. Ok. Ufa. Vamos tentar amarrar os pontos principais. Primeiro, a premissa fundamental. A nossa consciência de ser. O eu sou. É a única realidade. A força criadora do universo. Certo. Segundo, o mecanismo dessa criação é a imaginação, especificamente o ato de assumir o sentimento do desejo já realizado. Perfeito.
E terceiro, como consequência, o mundo externo é só um espelho, um feedback do nosso estado de consciência interno. É uma síntese perfeita. Isso nos deixa com um pensamento final, uma ideia que é a base de todo o trabalho dele e que serve como uma provocação para quem nos ouve. Qual seria? Ele afirma categoricamente: o mundo não pode mudar até que você mude a sua concepção dele, como dentro, assim fora. O que, por sua vez, nos leva a uma questão bem direta, né? E talvez um pouco desconfortável. Uma questão que, dentro dessa filosofia, só tem uma única resposta possível. Se todo o seu mundo, com cada alegria, cada frustração, cada pessoa e cada circunstância, é apenas a sua própria consciência projetada para fora, qual é a única pessoa que se pode e se precisa mudar para transformar toda a sua realidade?